espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. Estamos no capítulo 6, Astronomia Geral. São os nossos patronos, o irmão José Jorge, o professor José Jorge e o Camille Flammarion. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 6. Não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Jesus amigo, Jesus amado, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, estudando a doutrina espírita. Aproxima de nós mais uma vez os nossos guias e benfeitores, pois é em nome deles que aqui estamos, pedindo segurança e proteção, inspiração e entendimento para a obra que o Mestre Kardec nos legou. Obra esta supervisionada por Ti, Senhor. Que seja então em Teu nome, em nome de Allan Kardec, o continuador da doutrina espírita, Leon Denis, que seja em nome do amor que o altivo tem por todos nós e os guias desta casa de amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. A gente vai começar aqui sobre a matéria. Nós estudamos sobre o espaço e o tempo. Agora, subtítulo desse capítulo 6, a matéria. Eu tenho que ler bastante porque não tem como. E às vezes, essa leitura a gente vai fazer o máximo para compreender e passar para vocês da maneira mais fácil possível. Às vezes tem algumas palavras difíceis que não são corriqueiras, mas lá para frente vai chegar no nosso vocabulário. Vamos lá. À primeira vista, nada parece tão profundamente diversificado, tão essencialmente distinto, quanto as inúmeras substâncias de que é composto o nosso mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob os nossos olhares, existirão dois que apresentem uma identidade perfeita? É uma pergunta. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar por nossos olhos, existirão dois que apresentem uma identidade perfeita ou apenas uma igualdade de composição? Quanta dessemelhança sob o ponto de vista da rigidez, da
flexibilidade, do peso e das propriedades múltiplas dos corpos, entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre as moléculas de água da nuvem e a do mineral que forma o arcabouço do planeta. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que decoram o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade sobre a terra. Que observação interessante, né? Nós vimos semana passada que, na verdade, o tempo e o espaço não existem. E agora, no estudo da matéria, ele já colocou que diversidade temos no mundo material. Peso, só aqui, quanta coisa diferente, ó. A rigidez, a flacidez, o tamanho, a forma, a composição, a própria água, a água mineral, a água da chuva. Quanta diferença, quanta diferença. E está chamando a atenção para isso. Vamos lá. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, sejam pela sua constituição íntima, seja pelo modo como interagem reciprocamente, na verdade, são as diferentes formas sob as quais a matéria se apresenta. São as variedades em que ela se transformou, sob a direção das inúmeras forças que a governam. Na verdade, o princípio material é único. Sob as diversas forças que governam esse princípio material, ela tem as diversas formas, as diversas composições. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A química, que progrediu tão rapidamente após a minha época, em que os seus próprios adeptos ainda a relegavam ao domínio secreto da magia, essa nova ciência que se pode considerar com toda a justiça como filha do século da observação e como unicamente baseada bem mais solidamente do que as suas irmãs mais velhas no método experimental, a química, reconsiderou a visão sobre os 4 elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer a natureza. Mostrou que o elemento terrestre nada mais é do que a combinação de diversas substâncias, variadas ao infinito, que o ar e a água podem igualmente ser decompostos e produto de um certo número de equivalentes gasosos, que o fogo, longe de ser ele também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que ela se acha submetida e de uma combustão sensível e latente. Porque os 4 elementos principais antigamente eram o fogo, a terra, o ar e a água. Mas cada um tem seus compostos e sua derivação. Em compensação, ela descobriu um considerável número de princípios até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos, que ela estudou e que agem simultaneamente, de acordo com certas leis e em certas proporções, nos trabalhos realizados no grande laboratório da natureza. E esses princípios
a química denominou corpos simples, indicando assim que ela os considera como primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até então poderia reduzi-los à parte relativamente mais simples do que eles próprios. Então, olha só. Na minha época também, isso não foi somente na época de Kardec. A química mostrou que tinham determinados elementos que a partir dali não se decompunham mais, que era o átomo. Né? O átomo foi considerado durante muito tempo a menor partícula da matéria. Lembram disso? O átomo é a menor partícula da matéria. Hoje se sabe que não. O átomo foi subdividido. Encontraram uma porção de outras partículas dentro do átomo. O átomo era composto de um núcleo que tinha prótons e nêutrons, e em torno dele os elétrons, que eram cargas negativas. Mas com o avanço da ciência, o avanço do desenvolvimento de aparelhos, chegou-se à fissura do átomo. A própria energia atômica, ela vem da fissura do átomo. Olha a complexidade da vida. O que nós lemos até agora, o que se tinha era de conhecimento, era que a junção desses átomos formavam as moléculas, e as moléculas davam origem aos diversos corpos. É o que acontece ainda hoje. Só que o átomo não é mais a menor partícula da matéria. Quem diz que a ciência está sempre com a verdade, lê do engano. A ciência se modifica sempre. À medida que há o avanço tecnológico, o que é uma verdade hoje, amanhã deixa de ser. O que foi uma verdade ontem, hoje não é mais. Nós estamos falando apenas do átomo. E as outras milhares de verdades que foram modificadas pela ciência. Então, nessa composição, quando você pega um átomo, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, você forma a molécula da água. A simples colocação de um outro átomo nesta molécula, juntando mais um átomo de oxigênio, a gente tem a molécula da água oxigenada, H2O2, que é extremamente corrosiva. Não é essa água oxigenada que você compra na farmácia, aquilo ali está diluída, que alguns colocam no cabelo para ficar lourinho, não é? Não tem? Pois é. Na verdade, se jogar água oxigenada pura no cabelo, vai cair até o couro cabeludo, porque ela é extremamente corrosiva. Aí, a partir da tabela periódica, que no tempo que eu estudava era uma, hoje é outra, porque ela aumentou em muito, aí tinha ali uma sequência de átomos, né? Qual o primeiro átomo da tabela periódica, lembra? Eu acho que era o hélio, de número atômico 1. Aí vinha o número atômico 2, número atômico 3, tal. E na química eu achava aquilo difícil pra caramba quando eu estudava. Eu achava chato pra chuchu. E a gente estudava isso na escola, eu estudava isso no ginásio. Então, os átomos se juntam, formam as moléculas formam os corpos. E, na sua composição, você vai ter a madeira, o vidro, né? Tudo que você tem aqui, todos os objetos. Aí nós aprendemos com a doutrina espírita que existe
uma molécula, uma matéria única, um princípio material, que decorre toda a matéria que nós temos aqui, que ela vem se transformando, que é o fluido cósmico universal. Então a matéria elementar está lá, no fluido cósmico universal. Eu raciocino assim, é o meu raciocínio. Você tem uma massa que o padeiro faz, daquela massa ele faz o pãozinho, faz uma rosquinha, faz um pão maior, um pão menor, faz da mesma massa, composta de farinha de trigo, de água, né? Tem os componentes daquela massa. Ali está o princípio de tudo. Aí você vem fazendo os diversos tipos de pão. Então tem um princípio material. E à medida que o mundo vai se adensando, como o nosso, que é um dos mais materiais, ela tem a composição que a gente conhece. Tudo isso aqui é química. Tudo que está em torno de nós é composição química. O ferro, o plástico, o cimento, tudo. Tudo. Então, a ideia que se tinha como verdadeira no início, que existiam 4 elementos principais no planeta, a terra, o fogo, a água e o ar, caiu por terra. Eram os alquimistas que tinham isso, né? Aí surge a química, uma ciência, que diz que não. Aí traz os átomos, que formam as moléculas, e que o átomo sim era o princípio de tudo. Mas a própria ciência hoje já chegou à conclusão que também o átomo não é o princípio de tudo. Então a gente vê que a ciência caminha para a descoberta do que nós já sabemos, o que foi revelado pelos espíritos, a matéria única, o fluido cósmico universal. Tanto que no mundo espiritual é dessa mesma matéria que eles constroem as casas, as cidades espirituais, com as suas diversas composições, como casas, rios, lagos, praças, prédios. Aqui a gente pega essa matéria bruta, manipula ela com a mão. No mundo espiritual, essa matéria sutil é manipulada pelo pensamento. Pelo pensamento. Com o pensamento, eles constroem tudo. Olha como nós não sabemos nada, né? Como estamos longe ainda, o homem está longe de conhecer todas as coisas. Então, é isso que o Kardec está dizendo aqui. Aí, ele continua aqui. Número 5. Porém, lá onde as apreciações do homem se detêm, mesmo ajudado pelos seus sentidos artificiais mais sensíveis, a obra da natureza prossegue. Lá onde o homem comum confunde a aparência com a realidade, lá onde o prático levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde perceber o modo de agir da natureza apenas vê, sob os materiais que constituem o mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões à época de seu aparecimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida e desmembrados um dia no receptáculo da imensidão pela sua decomposição. Existem questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre os quais só poderíamos emitir opiniões pessoais, mais ou menos conjecturais,
Sobre essas questões eu me calarei ou justificarei minha maneira de ver, mas esta questão não pertence a esse número. Portanto, aqueles que fossem tentados a ver nas minhas palavras apenas uma teoria ousada, direi: se for possível, abrangei com um olhar investigador a multiplicidade das manifestações da natureza, e reconhecereis que, se não se admitir a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi apenas os sóis e os mundos, mas sem ir tão longe a germinação de uma semente sobre a terra, ou a reprodução de um inseto. Então, o que Kardec está dizendo? Ele está dizendo que ele não sabe explicar, ele não sabe dizer sobre aprofundamento desse tema. Como que se dá toda essa diversidade que a natureza nos proporciona, nos propicia. Ele falou da tessitura de uma folha, a gente não para pensar nisso, né? Mas numa mesma espécie de árvore, uma folha é diferente da outra. Uma folha é diferente da outra folha. Como todos nós temos olhos, a íris não tem uma íris igual a do outro. É ou não é? A impressão digital, uma de um não é igual de outro. Você pode sair gêmeo, univitelino, que é diferente. Olha o trabalho da natureza. E a matéria, está falando de matéria, não está falando de espírito. E como tudo isso começou, também não sabemos como é que Deus, a gente sabe que Deus criou o espírito e a matéria. A gente sabe que existem 3 elementos no universo. Deus, o Criador, está lá no livro dos Espíritos, questão 23, né? Ou 26. Deus, o espírito e a matéria. Deus, espírito e matéria. Deixa eu ver se é 26 ou é 23. Acho que é 26. Sempre confundo aqui. Está aqui, ó. Aqui tem muitas questões sobre a matéria, muitas não, algumas, que ele diz o seguinte: ó, a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? É a questão 21 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: só Deus sabe. No meu trabalho chamava assim SDS. SDS, só Deus sabe. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? Resposta: SDS, só Deus sabe. Há uma coisa que vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo ocioso. Então Deus sempre trabalhou. Agora, como Ele fez, quando Ele fez, só Deus sabe. 22. Geralmente, define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Lembra dessa definição na escola? Ele tem que ter, a matéria é aquilo que tem uma extensão, está aqui, que pode impressionar os nossos sentidos, ela é ponderável, a gente pega, tem uma extensão,
impressiona o meu sentido, o tato, o cheiro, está aqui, a audição, os sentidos, e que é impenetrável. Ó, não penetra, uma matéria não penetra na outra. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Já aprendeu isso lá em física, né? E ela é impenetrável. A matéria tem extensão, ela é ponderável e ela é impenetrável. Essa definição eu tive na escola, eu lembro disso. Vocês lembram? Essa definição está certa? Pergunta Kardec aos espíritos. Olha o que os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não seria. Por exemplo, o perispírito é matéria? É claro que é. É matéria. É essa matéria que ele está falando aqui, sutil. Ele vai falar na frente do perispírito. O fluido que você dá no passe é matéria? É matéria. Então, ela existe em estados que nós desconhecemos. Hoje a gente sabe dessa revelação, mas mesmo assim isso é revelação. Para o homem de ciência ela não existe. Não existe o espírito. O espírito não é matéria, o espírito é alguma coisa, mas o perispírito é matéria. O fluido que a gente dá no passe é matéria. A energia elétrica é matéria, você não vê passando um fio. Naquela época não tinha energia elétrica ainda, tinha? Tinha, não lembro quando veio a energia elétrica. O homem desconhecia, descobriu. Ele descobriu. Então, ela existe em outros estados que a gente não conhece, como ele vai falar do fluido cósmico universal, lá na frente, que é o princípio de tudo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, já que é assim, que definição a gente pode dar de matéria? Ele responde: a matéria é o elo que acorrenta o espírito, é um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Que resposta é essa? É o elo que prende o espírito? Qual é o elo que prende o espírito? Que o acorrenta? É o perispírito. Então ele está dizendo que a matéria, o perispírito é matéria. Aqui ele está dizendo isso. Então o que é o espírito? Aí ele responde: é o princípio inteligente do universo. Essa é a 23. É o princípio inteligente do universo. E qual a natureza íntima do espírito? Ele já passou para o espírito, botou o espírito no meio. Kardec foi e perguntou: e qual a natureza íntima do espírito? De que ele é composto? Olha o que os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é coisa nenhuma. O nada não existe, o nada é coisa nenhuma, o nada não existe. Mas o espírito é alguma coisa. Mas é muito difícil de explicar para vocês o que é o espírito, na linguagem de vocês. Não tem explicação para vocês agora. Aí o Kardec continua perguntando: então, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, porém uma e outro se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então a inteligência é um atributo do espírito.
Ele se confunde no espírito. Para nós é a mesma coisa, mas é atributo. Não dá para se conceber um espírito sem inteligência. E até essa pergunta 23, a resposta que ele dá aqui é diferente lá na 76. Aqui ele perguntou o que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Está falando do princípio inteligente. Nesse capítulo dos elementos gerais do universo. Lá na 76 já vai falar do ser inteligente da criação. A gente vai ver também. Aí olha 25. Eu vou chegar lá naquela definição. Deus, Espírito e Matéria, já. O Espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Vocês sabem que o livro dos Espíritos não é tão simples assim de entender? Não é? Para a gente não é? E o que a gente está estudando aqui na Gênesis, a gente precisa raciocinar. Eu estou pegando o livro dos Espíritos como apoio para a Gênesis. Porque para estudar a Gênesis, a gente tem que ter estudado primeiro o livro dos Espíritos. Senão a gente não entende nada lá. O Espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como o ar, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Olha a resposta. São distintas uma e outro, porém é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Então é independente um do outro. O espírito é uma coisa, a matéria é outra. Mas eles têm que estar unidos. Quando Deus criou e como Ele criou, a gente também não sabe, nem os espíritos sabem. O princípio inteligente criou junto com a matéria, criou primeiro o princípio inteligente, depois a matéria, depois jungiu. A gente não sabe. Sabe que sempre acompanha o princípio inteligente, a matéria. É jungida a ele, está junto dele. Mas são independentes. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. O espírito é alguma coisa, mas que não é matéria. Né? Ó, como tem que pensar. É igual a Deus. Que é Deus? Foi lá a pergunta número 1. Nós já estamos na 23. Vocês pensam que a pergunta número 1 é fácil? A resposta é fácil de compreender? Não é fácil, não. Para a gente não é. Porque a gente está acostumado com um Deus antropomórfico. Um Deus em forma de homem. Fizeram Jesus Cristo um Deus. Então você tem que pegar no Deus. Aí você vê se cantando na igreja. Segura na mão de Deus e vai. Como que você vai dizer que Deus não tem mão? Deus não tem mão, como é que eu vou segurar na mão de Deus? O olhar de Deus, Deus não tem olho igual o nosso. É porque como nós não compreendemos Deus, o que é uma característica dos espíritos imperfeitos, a gente precisa compreender Deus da maneira que a gente pode entendê-lo. Olha como foi compreendido Deus pelos antigos, por Moisés. Um Deus da guerra, um Deus do povo de Israel, que beneficiava o povo de Israel em detrimento dos demais. Um Deus vingativo, um Deus cioso. Aí vem Jesus e diz, não, Deus não é isso não. Deus é Pai. Deus é amor. Deus é amor, Deus é paz. Eles não aceitaram isso, não. O nosso Deus é um Deus guerreiro. Não aceito você como enviado. Eu quero aqui um Messias que nos liberte do jugo dos romanos. Um Deus guerreiro. Jesus, não, mas esse Deus, eu sou o Messias. Vai lá, confere nas Escrituras. Vai dar o testemunho. E ele veio falar de amor. Eles não compreenderam. Aí vem Allan Kardec. Eles ainda estão lá atrás. O orgulho é muito grande. Vem Allan Kardec dizer: Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas,
Você, caramba, inteligência suprema. O que é uma coisa suprema? É o que é de maior, né? Ele é supremo, é o maior das inteligências. O princípio de todas as coisas. Você começa a conceber um Deus diferente. Então, Deus deixou de ser pai? Não, Ele é pai, Ele é amor, continua. Mas a gente cresceu um pouquinho, a gente desenvolveu como uma criança que sai lá de um nível escolar para um outro. Ó, já dá para entender uma operação matemática, ela já aprendeu a somar. Então chegou para a gente e disse, ó, você já pode conceber um Deus diferente daquele Deus antropomórfico. Ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Você fecha os olhos, você tem que sentir Deus, porque você não vai ver Deus, porque não tem nada que conceba a nossa visão, Deus, a figura de Deus, porque Deus é. Deus é. Olha que definição, Deus é. Deus é o quê? Deus é. Deus é. Ah, eu vou ver Deus face a face. Ainda tem gente que diz que vai ver Deus face a face quando morrer. E Deus tem face? Deus tem face? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Jesus disse isso. E o que é ter pureza de coração? A gente tem pureza de coração? Vai lá ver. Vai analisar essa questão. Mas ele continua aqui. Isso é para mostrar que a gente não sabe nada, tá? É só isso. Eu sei que vocês não estão entendendo. O que eu estou falando, não estão entendendo, não estão? Eu estou falando que está escrito aqui. Mas olha só. Letra A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Essa união do Espírito e a matéria. Entendemos aqui o Espírito por princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Abstração, vamos abstrair, vamos tirar as individualidades. A individualidade já é o ser humano. O animal não tem individualidade, o homem já tem. O animal não tem pensamento contínuo, o homem já tem. Tanto que a pergunta lá sobre espírito na 76, a resposta é diferente dessa. Ele responde, ela é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Olha, sempre esteve jungido o espírito, que é alguma coisa, com a matéria. Matéria, a gente já tem ideia do que é, que a gente vive no mundo material. Aí diz assim, sim, pelo pensamento, sem dúvida, pelo pensamento. E agora vamos chegar na pergunta que nos interessa. Por isso que eu li todas elas para chegar na 27. Eu falei que era 26 ou 23, é a 27. 27. Pergunta 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo? O espírito e a matéria? Kardec chegou a essa conclusão depois dessas perguntas todas que nós lemos. E antes ainda, lá desde Deus, que é Deus, falando sobre Deus. Aí ele chega e conclui e pergunta, será que eu estou certo? Ele está perguntando, haverá assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Respondem os espíritos, sim. Pô, legal, sim. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Olha aí, Deus Pai. Olha o Deus Pai aí. Os Espíritos não tiraram o que Jesus disse. Até porque o coordenador de todo esse trabalho foi Jesus. O Espírito Verdade é Jesus de Nazaré. Está lá no Evangelho, capítulo 6. Está lá no livro dos médiuns, lá no final.
A mensagem do Espírito Verdade, a mesma que está no capítulo 6. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel. Então ele está dizendo que é ele. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Então, qual é a Trindade universal? O princípio de tudo que existe no universo. Não é só aqui na Terra. Não é só aqui. É aqui também nessa mesa, onde estamos sentados, nas cadeiras, no planeta Terra, na natureza, no universo, nas galáxias do universo inteiro. A Trindade universal. Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. É o princípio de tudo. Três coisas distintas. Deus, separa Deus. O que sobrou? Espírito e matéria. Tudo que é matéria vem do princípio material. Tudo que é inteligência, que é espírito, vem do princípio espiritual. É isso que ele está dizendo. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria. Aí vai aumentar, vai escorrer aqui na resposta, que é o perispírito que ele está falando ali. Aí a gente começa a compreender o que Kardec está dizendo aqui. Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque existindo um número ilimitado de forças. Por que essa diversidade? Diversidade é diferença da matéria. Por que essa diversidade? Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque, existindo um número ilimitado de forças que presidiram as suas transformações, então tem um ilimitado número de forças. Porque na natureza, tudo é força e movimento. Então é porque presidiram as suas transformações e de condições em que essas transformações se produziram, as combinações da matéria não podiam ser senão ilimitadas. Não tem fim, é ilimitada a transformação da matéria. Como é que o homem cava um buraco e tira petróleo? Dali ele tira energia. É matéria. Como é que aquilo se deu? Forças atuando sobre aquela matéria. Forças. Condições da natureza. Fez o petróleo. Como fez a árvore. Como fez o barro. Como fez o ar, a atmosfera. Tudo que é material. Tudo. O princípio material. Fora do princípio material, a inteligência ou o espírito. E acima de tudo, Deus. Bom, vocês querem estudar? Hã? Tudo para o crescimento do espírito, para a evolução do espírito. O que há de mais importante é o espírito. Aí termina aqui, último parágrafo. Logo que a substância que se examina pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, ou que se apresentem com tais características e propriedades comuns da matéria, só existe
em todo o universo uma única substância primitiva, o cosmos ou matéria cósmica dos astrônomos. É o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Para que tudo isso exista, tem uma matéria primitiva, criada por Deus, que é o fluido cósmico universal. Tudo isso que nós lemos, estudamos, é para chegar a essa conclusão. O princípio de tudo está ali. Agora, vamos admirar a inteligência de Kardec, a inteligência a organização, a didática, em colocar em ordem estas perguntas, em ordem crescente de entendimento, e o tipo de pergunta que ele fez, as perguntas que ele fez. A inteligência do mestre Kardec, como dizia lá na análise do altivo, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, uma pergunta inteligente: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Quem? Quem é você? Você vai dizer o seu nome. Quem? Pronome definido. Pronome definido. Quem sou eu? Eu sou o Newton. Quem é você? Quem é você? Não, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Que é Deus. Um pronome indefinido. Uma pergunta inteligente. Uma resposta inteligente. Uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí a gente vai se debruçar nessa resposta. Na pergunta de Kardec, que não é menos importante, e a resposta que os Espíritos dão. Para a gente concluir que não sabemos nada de doutrina espírita. Não sabemos nada. E olha que Kardec começou do zero, hein? Do zero. A gente está pegando aqui o trabalho pronto. As conclusões dele e dos espíritos. Tudo começou com a dança das mesas, como vulgarmente era conhecido, a manifestação dos espíritos. A dança das mesas. Tudo começou ali. Ninguém cogitava em espírito. Tanto que Kardec, o mestre Kardec, então o professor, ele não tinha ainda o pseudônimo de Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele disse: não, vamos ver lá as mesas caminho. As mesas. Não, mas isso aí eu não vou ver, se eu estou cansado de saber. O magnetismo explica tudo isso. Já que Kardec tinha sido um estudioso do magnetismo, de Mesmer. Durante mais de 30 anos ele estudou sobre o magnetismo. Não vou perder meu tempo. O magnetismo explica tudo isso. Insistiram com ele até que ele foi ver. Porque disseram para ele: mas a mesa dá respostas inteligentes. Aí o Kardec: opa, se me provarem que mesa tem cérebro, se não me provarem, isso é truque. Isso é truque. Tanto que ele investiga. Há truque. São prestidigitadores. Vocês já viram aqueles mágicos? Grandes mágicos? Como é que o cara faz aquilo, né? Até a gente fica assim, prestando atenção, tentando ver um truque. Tem um truque. Aquilo é mágica. A mágica não é realidade, é uma ilusão. O que nós chamamos de ilusionismo, né?
É isso mesmo? Ilusionismo. Kardec, isso é uma ilusão, isso é um ilusionismo. Porque eles iam para o teatro, faziam aquelas brincadeiras, e ele descobriu muita falcatrua. Até que as mesas começam a dar umas respostas para ele, e ele iam estudando, pesquisando. Um dia, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, é muito importante estudarmos a introdução com calma. Não me lembro qual a introdução. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Introdução, acho que é número 6. Eu acho que é a 6. Se não for a 6, eu também não vou ficar procurando para não perder tempo. Que os espíritos se revelam. Não é a 6, não. Então é a 4. Não é a 6. A 6 é o resumo da doutrina espírita. Bom, eu vou falar. Eu ia ler aqui. Deixa para lá. Depois eu acho. Num determinado momento, está lá numa dessas introduções, ou a 3 ou a 4, não é nem a 5 nem a 6, logo no início, em que o fenômeno se revela. E ele diz: nós somos os espíritos, nós somos as almas dos homens que já morreram. Ele, opa, aí é uma outra coisa. Realmente não é a mesa que tem cérebro, são essas inteligências que movimentam a mesa. E eles vieram se revelar aos homens para trazer uma nova etapa de progresso para o homem, progresso moral. Então a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Humanidade. Isso será ideia comum em breve. O orgulho do homem não deixou que estas ideias penetrassem em seu ser ainda, mas ela será comum em breve. Está lá no final lá da conclusão do Livro dos Espíritos, está lá no Livro dos Médiuns, está lá em Obras Póstumas. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade, porque você vai ter certeza de que nada morre, de que ninguém morre. Quando a humanidade chegar a essa conclusão, tudo vai mudar. As nossas instituições, a nossa educação, tudo vai mudar. E por que eu falei tudo isso? Porque Kardec começou do zero. Ele não sabia nem o que era espírito, não se cogitava sobre isso. Do zero. Olha o que ele trouxe. Em 13 anos aí de trabalho, 14 anos de trabalho. Começou em 1855, morreu em 1869. 69 menos 55, quanto é que dá? Faz a conta rápida aí. 14 anos. Trouxe aí o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. A capacidade desse Espírito, a grandiosidade, a inteligência, a capacidade de organização. Por isso ele é conhecido como compilador da doutrina espírita. O que é compilar? Juntar. Juntar em feixes. Ele compilou essas ideias esparsas no mundo inteiro, como a ideia da imortalidade da alma mantendo a sua individualidade. Essa é a principal ideia espírita, a mais importante de todas as ideias. Porque sem a imortalidade
mantendo a sua individualidade. Não existe a reencarnação, não existiria a comunicabilidade. Tem a comunicabilidade porque ele não morreu e mantém-se ele mesmo. Então você tem a imortalidade, mantendo a individualidade, a ideia da reencarnação, da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, da unicidade de Deus, e por aí vai, um monte de ideias que ele juntou num corpo de obra filosófica, científica, o método da mediunidade. E esse o científico é diferente do que a ciência utiliza, a nossa ciência materialista e religiosa. Ele não tinha ideia, ele não tinha vontade de fazer uma nova religião, mas no final ele viu que é uma religião. Tudo isso está contido no livro dos Espíritos. E o livro A Gênese, que nós acabamos de estudar, é uma costela do livro dos Espíritos. A primeira parte do livro dos Espíritos. É essa que a gente tirou ali, o que é Deus, matéria, Espírito. Nós não fomos lá recorrer, nós recorremos à fonte que originou o livro A Gênese. Por isso estamos falando do livro dos Espíritos. E aproveitamos para exaltar a inteligência de Kardec, a capacidade de organização de Kardec, o bom senso de Kardec, o equilíbrio de Kardec, o homem de bem que é o Kardec, o legado que ele deixou para a humanidade, para nós e para toda a humanidade, porque essas ideias ainda não alcançaram toda a humanidade. Como é que é a concordância verbal? Alcançou toda a humanidade, é o correto. Não é isso? As ideias espíritas não alcançou toda a humanidade. Concorda com toda a humanidade, né? O português também é difícil para chuchu. É isso aí. Está vendo como a doutrina espírita é para quem gosta de pensar? Para quem gosta de raciocinar? Porque essa história de que Deus salva é muito fácil. Que Jesus é se arrepender, ser batizado, que você está salvo, é muito fácil. Agora, que você tem que se salvar, você que tem que fazer o esforço, você que tem que correr atrás do conhecimento, da sua moralidade, é uma outra ideia. Não é para qualquer um. Preguiçoso não quer saber disso. É melhor eu sentar num banco ali qualquer, de uma instituição dessa religiosa, e esperar que Jesus Cristo vai me salvar. Aí morre e fica esperando a trombeta tocar para ser salvo. Pronto. Espero que tenha confundido bastante a cabeça de vocês. Se eu confundir, eu atingi os meus propósitos. Mas nós não conhecemos nada, né? Falta muito para a gente. Hã? Com certeza, né? Tem que analisar, muito provavelmente. Tem que analisar. Muito provavelmente, mas tem que analisar. Então agradecemos ao mestre Kardec, muito obrigado, caro e nobre amigo. Agradecemos aos espíritos que trabalharam na codificação dessa doutrina grandiosa, que será a libertação
daqueles espíritos que a estudarem e a praticarem, transformando-os moralmente. A nossa gratidão aos guias desta casa, que nos propicia essa compreensão clara e objetiva da doutrina espírita, ao nosso irmão altivo e a toda a pleiade de espíritos que trabalham, que servem nesta casa de amor. Muito obrigado. Em nome de vocês, amigos queridos, incluímos sempre Leon Denis, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.